Prezados alunos, prezadas alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Vamos completar então aquele nosso quadro dos grandes e importantes fatos históricos que determinaram os rumos da modernidade. Havíamos feito menção ao humanismo renascentista e à descoberta do Novo Mundo. E agora faremos menção à Reforma Protestante e à Revolução Científica. Creio firmemente que esses 4 eventos demonstram com muita clareza, com muita propriedade, que os fatos históricos são os elementos explicativos das novas concepções de vida, dos novos cenários civilizatórios que os povos adentram. São através de fatos específicos na tessitura da ordem social que os elementos simbólicos de compreensão da vida vão ganhando um contorno e uma justificativa mais precisa para formar a consciência ou a nova consciência dos povos e das nações. O mundo moderno é um mundo que tem uma série de acontecimentos que vão caminhando no sentido de firmar preceitos e conceitos e criar as condições da justificativa desses preceitos e conceitos na própria realidade cotidiana em que os seres humanos estão estabelecendo seus quadros de vida. A Reforma Protestante é um elemento bastante importante neste contexto. A Reforma ocorre em 1517, século XVI, tem ali figuras como Lutero, Calvino, temos os anabatistas, nós temos uma contestação ao imaginário e à forma de concepção de cristandade advinda do mundo medieval, pelo menos em alguns aspectos. É claro que a Reforma tem alguns elementos de similitude com a concepção de cristandade da Idade Média. Afinal de contas, a Reforma faz parte desse processo que chamamos de cristandade. São formas diferentes de entender aquilo que o cristianismo é, ou de ressignificar a herança de Cristo. Mas é a herança de Cristo que está presente, tanto no mundo medieval católico, quanto nesse mundo moderno, com a presença agora dos protestantes. Esse é um elemento que apresenta uma possibilidade de convergência. E poderíamos ser mais específicos ainda e apontar para o fato de que a Reforma Protestante ela tem uma linha de segmento muito determinada pelos valores da concepção agostiniana de temas da fé. A sombra de Agostinho está presente de forma muito explícita no mundo de concepção teológica da Reforma, seja no universo luterano ou no universo calvinista um pouco mais adiante. Mas a Reforma tem alguns elementos nela que são importantes para mostrar o quanto ela reforça, de alguma maneira, o ideal da modernidade. Se ao mesmo tempo ela está ligada a uma tradição que vem antes dela, se de alguma forma ela reafirma a importância dos valores religiosos na sociedade, isso não pode ser negado, mas a Reforma tem uma dinâmica muito interessante para se entender a força desse movimento e o quanto ele foi decisivo e crucial nos rumos da modernidade. Porque se por um lado ele fala da permanência do religioso, da força da tradição e da veracidade de uma determinada concepção de transcendência, por outro lado, é preciso pensar a Reforma com alguns pontos importantes. A resistência ao arbítrio religioso. A Reforma, então, ela vai criar possibilidades outras de pensar, cria novas formas de pensamento, e isso vai desaguar
em modelos de interpretação da realidade espiritual, mas da própria vida, à medida que a religião interfere decisivamente em modos de comportamento, no contexto ali do mundo da Europa. A reforma, então, está muito ligada a um dos elementos que vai desencadear no mundo europeu moderno as evidências positivas de um cenário mais plural de concepção da vida. Se tínhamos uma realidade muito centrada ou totalmente centrada ou decisivamente centrada na concepção católica de mundo, na concepção católica de civilização e de fé, agora com a reforma nós temos uma possibilidade outra de pensamento e temos um caminho que é aberto para um cenário que mais tarde vai se definir como um cenário de diversidade. Se nós tivéssemos que resgatar questões que foram decisivas para pensar o que o Ocidente é hoje em termos de valorização do mundo cultural plural, a reforma teria um lugar nessas origens daquilo que nós chamamos de pluralismo, ainda que essa não fosse a intenção mais específica daquilo que a reforma pretendia. Era um resgate da verdade cristã primitiva, assim concebida, em termos de agradar a Deus e viabilizar efetivamente salvação. Mas o seu desdobramento cultural e político é grande. E entre eles esse de se questionar uma ordem monolítica e se estabelecer uma possibilidade de diversidade. A reforma, então, é propiciadora disso, de diversidade, e ela é estimuladora também de pesquisa intelectual, porque é preciso fazer apologias à nova concepção da fé cristã, e essa nova concepção está debaixo de uma ação crítica da Igreja Católica, que questiona que os rumos da reforma sejam rumos coerentes com a verdade, compatíveis com a verdade. Então, esse elemento faz com que haja um intenso debate intelectual e isso é um aspecto que favorece e estimula a pesquisa intelectual. Então, essa resistência ao arbítrio religioso e essa questão de propiciar diversidade e de incentivar elementos de pesquisa intelectual está bem relacionado com o nosso mundo contemporâneo, com o nosso mundo moderno, com esse ideal de modernidade, onde os povos oferecem resistência ao arbítrio para legitimar o seu direito de expressão cultural, onde há uma afirmação cada vez maior da legitimidade da diversidade e onde se tem um constante debate intelectual sobre todas as questões que explicam a vida. E a revolução científica, a ideia de ciência aparece também nesse contexto de afirmação da modernidade. Essa revolução científica data do século XVII e ela tem alguns pontos que eu faço um destaque breve nesta hora. A pesquisa é um elemento aí colocado, a realidade deve ser observada e se deve fazer uma boa pesquisa do que ela é e significa. Não é mais uma questão de um pensamento que subitamente se coloca em nós como uma luz que iluminou a imaginação para compreender a realidade, mas é uma questão de ação criteriosa e objetiva e detalhada e minuciosa da realidade para poder, através dessa pesquisa, compreender como ela funciona e como ela é. Temos uma questão também na ciência da racionalidade mais enfática, se enfatiza mais o papel da racionalização como elemento fundamental de compreensão da vida. A razão, de novo, recebe todo o impulso para que ocupe um papel de vanguarda na definição da realidade das coisas em geral. A busca constante de verdade através da lógica, o exercício lógico aí se coloca, e a liberdade de pensamento. Não há ciência sem liberdade de pensamento, porque ciência é possibilidade de contestação. Ciência é ebulição. Ciência também se faz através da contradição das ideias para ver quais ideias são melhores na explicação do processo da vida. Então, esses elementos que são o humanismo renascentista, a descoberta do novo mundo, a reforma protestante e a revolução científica, formam o cenário daquilo que chamamos de modernidade. E aí vai aparecer algumas figuras filosóficas interessantes que nós estaremos vendo a partir do nosso encontro, a começar pela figura de René Descartes.